A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Um prazer estar aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus. E eu quero convidar você nesta oportunidade para convidar os seus amigos, seus familiares, compartilhando este vídeo, esta transmissão, para que eles possam também ouvir a palavra de Deus nesta oportunidade. É um motivo de alegria, de satisfação, e nós bendizemos e exaltamos o nome do nosso Deus pela vida e pelas famílias de todos vocês, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então, a palavra de Deus nesta oportunidade, irmãos, seguindo a mensagem do último domingo, quando nós falamos sobre a primeira peça da armadura de Deus, e hoje, baseado no texto de Efésios capítulo 6, nós vamos repetir novamente a leitura da palavra de Deus, para que possamos entender aquilo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da igreja, quer falar com cada um de nós. É um texto bastante conhecido dos irmãos, bastante conhecido da igreja, onde nós, por diversas vezes, já ouvimos várias mensagens em cima deste texto bíblico, e o Senhor nos deu a oportunidade, o Senhor tem nos dado o privilégio de ministrar em cima deste texto bíblico, quando falamos de cada peça da armadura de Deus. E hoje nós vamos falar da peça de número 2, a armadura, a couraça da justiça. E eu quero convidar você para nós fazermos a leitura, a partir do versículo 10, Efésios capítulo 6, que nos diz assim a palavra de Deus: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, orem no Espírito em todas as ocasiões, e em toda oração e súplica. Tendo isso em mente, sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amados irmãos, vamos orar neste momento, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e glorioso nome, Senhor. Nesta oportunidade, meu Pai, nós estamos diante da tua santa palavra, Senhor. Palavra esta que tem autoridade sobre a nossa vida para nos instruir, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para trazer ânimo sobre a nossa vida, consolo sobre a nossa família, trazer cura para a nossa alma, para as nossas ansiedades, para as nossas necessidades, Senhor. E nesta oportunidade, meu Deus, nós estamos falando, nós estamos ministrando sobre a armadura de Deus na vida do cristão, na vida do crente. E eu peço ao Senhor permissão para fazer uso da tua palavra, e que esta palavra venha de encontro às nossas vidas,
que esta palavra, ao ser ministrada, meu Deus, venha falar com os meus irmãos, venha falar com cada família, com as nossas irmãs, em nome de Jesus Cristo. Assim, meu Deus, como o Senhor tem falado conosco nesses últimos dias, como tem ministrado sobre a nossa vida, Senhor. Ministra sobre nós nesta oportunidade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, como eu falei, nós vamos falar hoje sobre a couraça da justiça. Texto este de Efésios, capítulo 6, versículo 14. Texto onde o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta, ele usa todas as vestimentas de um soldado romano para ensinar a sua igreja, para nos ensinar a respeito daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Então, vamos ao texto da palavra de Deus, vamos à mensagem da palavra de Deus nesta oportunidade. A título de introdução, nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, e nós encontramos um homem que teve a sua carreira profética de forma toda especial no Antigo Testamento. O profeta Samuel, que teve a sua carreira, que é destaque na Bíblia Sagrada, pelo o pedido da sua mãe, pelo ministério profético que exerceu, pelo chamado de Deus na vida do profeta. E o profeta, naquelas circunstâncias, irmãos, nós vamos chegar lá no texto de Efésios. Ele desafia o povo com as seguintes palavras do Antigo Testamento. O profeta, na sua oportunidade, naquele momento, ele desafia o povo dizendo assim: aqui estou. Se tomei um boi, ou um jumento de alguém, ou se os explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a culpa, testemunho contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu o farei restituição. Lá está lá em 1 Samuel capítulo 12. A Bíblia, meus amados irmãos, mostra para nós, diz para nós, que nesta circunstância, quando o profeta Samuel falou estas palavras, ninguém apareceu para reivindicar qualquer coisa. Nenhuma brecha na vida do servo de Deus, do homem de Deus, havia sido encontrada na sua vida moral, a sua vida simples. Nenhuma brecha havia sido encontrada para que alguém o acusasse, para que o inimigo o atormentasse, o perseguisse. Mas a Bíblia Sagrada traz para nós que nós precisamos vestir diariamente a vestidura de Deus, a couraça da justiça, aquilo que o Senhor tem e Ele requer de cada um de nós. Na Bíblia Sagrada, irmãos, mais à frente, o profeta Zacarias, que é um outro profeta que mostra para nós e chama o povo de Deus, chama os crentes à mudança de vida. O profeta traz um texto para nós, lá em Zacarias capítulo 3, que diz assim, ó: diante disso, ele me mostrou o sumo sacerdote, Josué, e diante dele o anjo do Senhor. E à sua direita Satanás para o acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda. Nestas circunstâncias, meus amados irmãos, o sacerdote que aparece no texto aqui, na palavra do profeta Zacarias, ele aparecia com as suas vestes sujas, a sua vestimenta moral manchada, e o inimigo o acusando. Mas a palavra de Deus diz para nós que quando nós vestimos a couraça da justiça, ele não tem o que nos acusar. O apóstolo Pedro, meus irmãos, diz para nós que ele vive ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem o possa tragar. Por essa razão, nós devemos estar
os dias a orar a Deus, dizendo que perdoa todos os nossos pecados, pedindo a Deus perdão pelas nossas falhas, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. O compromisso do crente, do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo de Deus, da serva de Deus, é viver com integridade, e isso deve transparecer diariamente em suas palavras e em suas ações. Não dá para viver uma vida desvinculada de um compromisso com Deus, não importa qual é a tua atividade, mas não dá para viver uma vida desvinculada de um compromisso com Deus, de uma vida íntegra com Deus. Jesus Cristo chama a nossa atenção, meus irmãos, dizendo que a nossa palavra deve ser sim ou não. O que proceder disso, ele diz lá que é procedência maligna, o que passar é procedência maligna. Então, o convite do apóstolo Paulo para nós nesta noite de domingo, noite do primeiro dia da semana, é revestir com a força e o poder de Deus. E aí no versículo 14, nas duas palavras que nós usamos para a nossa mensagem de hoje, é a couraça da justiça. Mas a pergunta para nós é, em primeiro lugar, no que consiste esta peça? O que é esta couraça da justiça? O que é que Paulo está querendo ensinar para nós? Qual é o significado desta peça? Qual é a finalidade dela? E qual é a finalidade dela na vida do soldado romano e na vida do servo de Deus, na analogia que Paulo faz? No versículo 14, ele nos aconselha, e vestindo da couraça da justiça. Vamos ler o versículo 14 novamente, que diz assim, ó: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Nós falamos na última oportunidade, no último domingo, sobre o cinto da verdade. E aí ele diz na sequência do texto, vestindo a couraça da justiça. Então, meus amados irmãos, esta é a segunda peça da armadura celestial na proteção na vida do crente. Nesta circunstância, Paulo está diante de um soldado romano, onde ele usava esta peça, esta arma de proteção. Eles vestiam esta peça para proteger a sua vida, para proteger o seu corpo na batalha. Era uma peça que protegia a frente e as costas. E em dias de lutas, em dias de batalha, o soldado sempre usava esta peça. Ou seja, fazia parte da sua indumentária diária. O soldado romano não poderia sair sem estar preparado ou aparamentado, porque ele não sabia o que ele encontraria no patrulhamento diário, no destacamento que ele era imposto para que ele praticasse na sua atividade diária de soldado, ou se fosse para a guerra. Há uma definição desta palavra, desta armadura, que é uma armadura de couro ou de metal destinada à proteção. E aí logo vem à nossa mente, meus amados irmãos, se era de couro de animais para se fazer esta peça, a pergunta era de que animal seria usado para fazer esta couraça. Se era da ovelha, se era da cabra, se era do boi, se era do camelo, qual era o animal, não importa qual, mas era uma peça de proteção. A função básica dela era fornecer proteção e resguardar a sua vida, o seu corpo, a sua saúde na batalha. Nos dias em que nós vivemos na sociedade moderna, esta peça é usada pelos homens
da segurança pública nacional é o colete à prova de bala, o colete balístico que protege o seu corpo. E isso nos mostra que esta unidade, esta peça, esta unidade, esta vestimenta vem de muito tempo, e o apóstolo Paulo está nos ensinando de que é uma virtude dar a cada um aquilo que é seu, a sua proteção. Então eu, irmãos, você, irmãos e irmãs, é responsável pela sua vida espiritual e pela tua proteção espiritual. Então, espiritualmente, nós precisamos vestir esta couraça da justiça, vestir este colete de proteção que Paulo diz na palavra de Deus. Então, Paulo olha para esta unidade, esta peça, e ele está dizendo para nós que é nos equipar para enfrentar o inimigo, para enfrentar o diabo, o inimigo das nossas almas, na luta diária. Nós não sabemos de que forma o inimigo vai nos atacar. É por isso que nós devemos viver uma vida de modo completamente vestir a armadura da palavra de Deus, a armadura da proteção do Senhor. Porque nós estamos diante de uma peça de proteção. E em primeiro lugar, em primeiro plano, esta peça de proteção, para nós entendermos mesmo, é a fé no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz para nós que o anjo do Senhor está ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. Você tem temido ao Senhor? Você tem amado a Deus? Você tem sido perdoado? Você tem sido declarado justo diante de Deus? O Senhor tem declarado você justo diante dele? Porque a Bíblia vai dizer para nós, meus irmãos, que nós não devemos nos envergonhar da palavra dele, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Porque lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se é o poder de Deus, nós não devemos nos envergonhar. Para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele vai dizer para nós, na sequência do texto, que a salvação é do judeu, do grego. E ele diz: porque o Evangelho se revela na justiça de Deus, que desde o princípio até o fim, pela fé. E aí ele diz assim, como está escrito: o justo viverá pela fé. Diante de Deus, nós somos justificados. A justiça de Deus nos justificou. E esta peça de proteção espiritual nos leva a entender como deve ser a nossa vida moral e praticar a justiça, protegido pela lei de Deus, porque foi criada para coibir e punir o transgressor. A lei, ela alcança aquele que o transgride. Se você vive a reta justiça de Jesus Cristo, a lei não te alcança, a lei não te pune, a lei não te julga, não te condena. Mas nós precisamos viver e entender e compreender esta couraça da justiça. Mas eu quero também, meus irmãos, em segundo lugar, a justiça de Deus em Cristo é a nossa maior proteção. A justiça, irmãos, para nós entendermos, a justiça de Deus é parte do seu caráter, dos seus atributos. Ele é íntegro e ele é absolutamente correto em todas as suas ações. Muitas das vezes, você e eu, nós somos surpreendidos com algumas circunstâncias, em alguns momentos na caminhada, na vivência, alguns acontecimentos na natureza, alguns distúrbios da natureza, algumas enfermidades terríveis que aparecem,
alguns acontecimentos que causam choro, tristeza nas famílias. Mas eu quero dizer para você nesta noite que nenhuma dessas coisas pega ou o surpreende o nosso Deus, porque todas as coisas estão claras aos seus olhos, clara diante dele. E ele é absolutamente correto em todas as suas ações. E a Bíblia diz para nós, meus irmãos, que a justiça de Deus, a tua destra está cheia de justiça. Está lá no Salmo de número 48. A tua destra, a tua direita está cheia de justiça. Muitas das vezes nós queremos entender, irmãos, a justiça de Deus do jeito da nossa justiça. Só que a nossa justiça, a Bíblia diz para nós que ela é falha. Por mais que nós queremos fazer ou transparecer que a nossa justiça é perfeita, a Bíblia diz que ela não passa de trapos de imundícia. Mas a Bíblia diz lá no Salmo de número 48 que a justiça de Deus, a destra dele está cheia da sua justiça. E ele é justo em todos os seus caminhos. Será este o nome que o Senhor tem? O Senhor é a nossa justiça. Sem a justiça de Deus, irmãos e irmãs, estamos legalmente perdidos. Porque a nossa justiça não nos garante nada. Não nos dá salvação. Nós não fomos salvos pelos nossos méritos. Nós não tínhamos mérito para receber a proteção de Deus, para sermos justificados por Deus. Da nossa parte nós não tínhamos, mas Deus, ele olhou para nós e viu em nós, não como nós enxergamos, mas ele viu em nós e nos justificou. Ele olhou para você e te justificou. E nesta justificação, ele imputou em você, ele perdoou todos os seus pecados, quando ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, lá na cruz. Nós não fomos salvos, como eu disse, pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, o mérito todo da nossa salvação, de sermos quem somos hoje, da nossa vida cristã hoje, o mérito é exclusivamente de Jesus Cristo. Não existe outro ser, não existe outro meio, não existe outro caminho para que a justiça de Deus fosse aplicada em nós, mas através de Jesus Cristo. Por esta razão, meus amados irmãos, por causa da justiça de Deus, é que Deus ele permitiu, ou ele permite que alguns acontecimentos o persegue ou acontece na vida do homem. Quando a gente olha na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, uma menina, ela é levada cativa, e lá no cativeiro onde ela estava, sendo escrava da mulher e do homem importante na Síria, ela não deixou ser levada, mas ela entendeu onde ela estava e ela entendeu quem o Deus ela servia. Estou falando aqui a serva da esposa de Naamã. Quando Naamã, todo leproso, a menina diz assim: se o meu Senhor estivesse diante do profeta em Israel, ele seria curado. A circunstância dela ter sido levada para o cativeiro, ter sido levada como escrava, não influenciou em que ela servia. Mas ela entendeu que lá ela precisava fazer a diferença. Assim também deve ser na nossa vida. Não importa o que você está passando ou vivendo nesses últimos dias, porque todos nós, do jeito que acontece conosco, nós temos os nossos dilemas, os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Porque nós somos frágeis, nós somos limitados. Mas a justiça não é terrena, a justiça ela é de Deus.
A justiça sendo de Deus, é por isso que ele permitiu que Jó fosse tocado pelo inimigo, como vocês conhecem o relato bíblico. E muitas das vezes, muitas pessoas demonstram inconscientemente uma espécie de dúvida do amor de Deus. E perguntam, ou questionam, onde está Deus? Eu tenho sido fiel a Deus em todos os meus caminhos, mas estou passando por esta provação. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus não nos deixa acontecer nada além daquilo que nós conseguimos suportar. O ato da justiça de Deus em nós é para nos fortalecer. Tem situações na nossa vida, no nosso dia a dia, que é para nos fortalecer, que é para provar a nossa fé, que é para ver se nós falamos e praticamos ou simplesmente é uma retórica. Jó, quando ele passou pela provação, ele disse, quando ele perdeu tudo, ele louvou e glorificou o nome de Deus. Nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei. Quando Jesus Cristo estava dependurado entre os céus e a terra, ele clamou e ele orou a Deus: Senhor, por que me desamparaste? A Bíblia diz que naquele momento não houve resposta. Quando Estevão foi preso e ele foi julgado por causa do testemunho da palavra de Deus, que ele fez a exposição dos acontecimentos até chegar aquele momento, ele tem uma visão e ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Quando nós, meus amados irmãos, abrimos o nosso coração para Cristo e recebemos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida e aceitamos Ele como Filho de Deus, Ele perdoa os nossos pecados e nos conduz e nos concede vida e vida em abundância. Isso tem lugar porque Deus imputa em nós, ou acredita em nós, a justiça de Cristo, a justiça de Cristo Jesus. Confere comigo o texto aí em Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9, que nos diz assim: versículo 8, mas do que isso considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseia-se na fé. Deus creditou a justiça de Cristo em nós. Ou seja, foi, como eu disse antes, foi pelos méritos de Cristo. E por isso nós somos absolvidos da condenação. E aí Paulo diz para nós em Romanos 8, verso 1, portanto, para aquele que está em Cristo não há mais nenhuma condenação. O sangue de Cristo é a nossa maior proteção. Quando nós declaramos isso, nós estamos nos vestindo da couraça da justiça. O sangue de Cristo tem marcado a tua vida, tem purificado você de todo pecado. Você tem a marca do Espírito Santo na tua vida. Senão, é o momento de você tomar uma decisão como maior proteção, onde obteremos segurança, confiança, coragem para enfrentar as acusações todos os dias. Tem uma história na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, irmãos, do povo de hebreu, quando estava para conquistar a terra prometida. Josué manda os espias dar uma observada na cidade de Jericó. E a Bíblia diz para nós que eles vão e eles chegam na casa de uma mulher por nome Raabe, e ali naquela circunstância eles fazem o reconhecimento da cidade.
ela o esconde, ali eles fazem um pacto de proteção. Ele diz para eles assim, ó, quando nós avançarmos contra a cidade, na tua casa precisa estar este sinal, esta fita vermelha precisa estar marcando a tua casa para não ser destruída. E todos da sua família que estiver fora desta casa vai ser destruído e nós não somos responsáveis pelo sangue deles. E assim foi feito e ela foi, a sua família, e ela foi preservada a sua vida. E aí quando você lê lá no Evangelho de Mateus, a genealogia, aparece o nome dela lá na genealogia de Jesus Cristo. Por quê? Porque ela teve uma marca para proteção. Espiritualmente falando, irmãos, hoje, a marca que nós temos sobre a nossa vida é o sangue de Cristo, e pelo sangue de Cristo nós o vencemos, e pelo sangue dele ele nos purificou e nos purifica de toda a verdade, de todo pecado. E esta verdade, irmão, produz em nós uma profunda paz de consciência. Você está consciente? Como que está a tua consciência diante de Deus? Em terceiro lugar, se nós falamos sobre o que consiste a couraça da justiça, o que é? Nós demos uma explicação. A justiça de Cristo em nós é a nossa maior proteção. Em terceiro lugar, a prática da justiça é a marca do verdadeiro cristão. Antes de tudo, nossa vida, ela deve ser fundamentada e guarnecida pela verdade revelada de Deus em Cristo Jesus. E estamos falando aqui, voltamos lá mais uma vez em Efésios capítulo 6, verso 14. O cinturão, não o cinturão da verdade, mas a couraça da justiça. Mas essa verdade, ela precisa ser evidenciada e colocada em prática pelo exercício do que é certo, correto e justo. Quem não tem o que temer, ou não precisa esconder nada de ninguém, age de maneira transparente e presta conta aos seus superiores, à sua família, ao seu chefe, a Deus. Ele coloca diante de Deus, ele derrama a sua alma diante do Senhor, ele conversa com Deus, ele fala com Deus. E diante dessas circunstâncias, estamos protegidos das setas destruidoras da acusação satânica, quando ele age de maneira contra nós, mas quando nós agimos de maneira correta diante de Deus, nas nossas ações, dentro da nossa casa, dentro do nosso viver todos os dias, quando nós agimos de maneira correta, com amor e com justiça, nós praticamos a justiça de Deus imputada em nós. Por quê? Eu quero que você volte comigo, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19. O texto sagrado, o escritor, ele diz para nós assim, ó, no versículo Deuteronômio 16, verso 19. Não perverta a justiça, nem mostre imparcialidade. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa do justo. Deus, irmãos, ele está nos ensinando que se nós somos verdadeiros cristãos, nós temos a marca de Cristo na nossa vida, nós precisamos viver esta prática. E ele diz aqui, ó, não aceite suborno, não suborne ninguém, não perverta o direito do justo e para que ninguém seja prejudicado, porque Deus ele abomina o suborno, ou quando perverte o direito de quem quer que seja. Desta forma, se vivemos de maneira íntegra, honesta, justa, correta, moralmente correta, estamos assim produzindo o caráter de Cristo. Por quê? A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus faz esta aplicação.
E em Provérbios o escritor diz para nós que nós somos a vida do cristão, a vida é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até tornar-se dia perfeito. A vida do justo. Se nós somos sal da terra, nós devemos produzir sabor nos nossos relacionamentos. Se nós somos a luz, nós devemos irradiar esta luz através de Jesus Cristo. O diabo, ele é injusto, maligno, perverso, mentiroso e totalmente dominado pelas trevas. E uma das formas de derrotarmos é encarando com a justiça de Deus. Se Deus nos justificou em Cristo, o que Ele espera de nós? A justiça, somente a justiça, para que vivamos e possuamos esta herança. Seguimos e devemos seguir a justiça. Devemos respeitar o direito do nosso irmão, agimos de maneira honesta em nossos relacionamentos. Se compramos, pagamos. Se pegamos emprestado, devolvemos. Se ofendemos, devemos pedir perdão. Se não devemos tratar as pessoas com acepção. Ser justo não é ser perfeito, mas é procurar viver de maneira correta e em constante obediência ao Senhor. Quando Deus olhou para Davi, e a Bíblia diz para nós que Davi era o homem segundo o coração de Deus, não era porque Davi era perfeito, e aí você conhece a história de quando Deus rejeita o rei Saul, e Deus chama o profeta Samuel e diz, vai em tal lugar e unge alguém, e unge tal pessoa como rei, vai na casa de fulano e lá você vai ungir, eu vou te mostrar. Quando os filhos de Jessé foi passando, quando veio o primeiro, Samuel falou, é esse, não tem como, a aparência, a formosura, o jeito é esse. Aí Deus disse, eu vejo o interno, eu vejo o coração, o homem vê o exterior. Aí quando passou todos os filhos de Jessé, Deus falou, não é nenhum desses. Aí ele pergunta, tem mais alguém? Ah, tem um tal de Davi aí que está lá no campo cuidando das ovelhas. E aí o profeta falou, nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Aí Davi chegou, e a Bíblia traz as características físicas de Davi, porém isso não influenciava para Deus. O importante era o seu interior. Deus viu o coração de Davi, e a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim, o homem segundo o coração de Deus, como eu falei, não é perfeito, mas ele é coerente nas suas ações. Ele errou, ele reconheceu o seu erro, ele pagou o preço, mas ele, antes de tudo, ele confessou o seu pecado a Deus. Então, devemos viver a justiça de Cristo, mas sermos coerentes nas nossas ações. E a Bíblia diz que os justos florescerão como palmeira ou como cedro do Líbano. Então os justos brilharão como o sol no reino de Deus. Não é o justo pela justiça terrena, mas é o justo olhado na ótica divina. E essas promessas, irmãos, indicam de que Deus nos abençoa grandemente. Então, você tem sido abençoado por Deus? Você tem praticado a justiça de Deus? A marca de cristão que você leva, que ser cristão é ser parecido com Cristo? Será que Cristo caminharia nos mesmos caminhos que você caminha? Tem um livro que diz assim, nos teus passos, o que faria Jesus? É uma palavra para nós refletirmos. E aí quando a gente olha para este texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 14, quando ele fala sobre a couraça da justiça, nós precisamos vestir a justiça de Cristo na nossa vida. Para concluir, e logo após nós vamos orar, a gente olha para a Bíblia Sagrada, mais uma vez, a vida de um homem que foi escolhido por Jesus Cristo. Ele andou com Cristo. Ele viu vários milagres acontecer.
Talvez naquele período de 3 anos e meio, ele também orou por alguém e alguém foi curado. Ele impôs as suas mãos sobre alguém e esta pessoa foi curada. Mas mesmo assim, o que contou na vida dele, ou o que a Bíblia conta para nós, irmãos, deixa para nós, não foi o que ele aconteceu no final, mas no início, mas no final. A Bíblia diz que Judas, ele caminhou com Cristo, ele viu todos os milagres, ele viveu aquele período intenso de ensino da palavra, de vivência da palavra, de milagres, de cura, de libertação. Mas mesmo assim, no final da sua vida, ele vendeu o Filho de Deus por 30 moedas de prata. E depois de ter vendido o Filho de Deus por 30 moedas de prata, quando ele percebeu que ele tinha traído sangue inocente, ele, para calar a sua consciência, ele comete suicídio. Mas o que eu quero dizer para você nesta oportunidade, irmãos, é o que nós estamos fazendo todos os dias, o que nós estamos vivendo hoje. Porque nós não vivemos o ontem, porque o ontem nós vivemos ontem, já passou. Nós não vivemos o amanhã, porque o amanhã não nos pertence. É o que acontece na nossa vida a cada minuto, a cada segundo, as nossas atitudes. E o Deus que nós falamos nesta oportunidade, Ele quer nos proteger de tudo isso. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele nos aconselha e nos chama. Aqui no texto bíblico. Mantenham-se firmes. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Guarda a tua coroa para que ninguém tome. Guarde a salvação que Cristo proporcionou na tua vida. E é por isso que Paulo diz aqui, mantenha firme, vestido a couraça da justiça. No versículo 10 ele diz, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. É nele que nós devemos nos fortalecer. E esta vestida da couraça da justiça passa pela experiência da salvação. Para você que está nos assistindo, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Se não, este é o momento. Aí na tua casa, onde você estiver neste momento, você pode dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe dos meus pecados, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, porque pelo sangue de Cristo Ele te purifica de todo pecado. E Ele vai, com a iluminação e instrução do Espírito Santo, Ele vai te ajudar a você colocar em prática a tua vida, o que é certo, o que é correto diante de Deus, pois somente desta maneira nós podemos afirmar que o reino de Deus chegou até nós. O último texto para nós orar, lá em Romanos 14, 7, diz assim, pois nenhum de vós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor, assim também vivamos, porque pertencemos ao Senhor. Você pertence a Cristo, você pertence ao Senhor da igreja. Feche os seus olhos aí onde você está, na sua casa, e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, nós bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que esta palavra seja aplicada na nossa vida, que esta palavra, meu Deus, seja aplicada na vida dos meus irmãos e irmãs, ó Senhor. Nos ajude, meu Deus. Nós dependemos de Ti. Os Teus filhos dependem de Ti, Senhor. Eu não sei, meu Deus, qual é a necessidade específica de cada um deles neste momento, mas entra com providência dentro desta casa, curando de todo tipo de enfermidade, arrancando a tristeza, a angústia, a depressão, o estresse, abrindo a porta de emprego, trazendo o alimento físico, o alimento espiritual, a compreensão das circunstâncias que está vivendo, e em nenhum momento, meu Deus, venha blasfemar e bem maldizer o teu nome, Senhor. Mas ter a certeza de que tu estás e continuará guardando e cuidando de cada um.
Dá-nos a semana abençoada. E neste momento, ó Deus, eu oro pelos irmãos e irmãs da Igreja Adventista da Promessa do Jardim ABC. Coloca a tua mão poderosa sobre a vida dos teus filhos e filhas. Cerca com os teus cuidados para a glória e para o louvor do teu nome. Cura das enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Tira a tristeza, a angústia, a preocupação. Que o teu Espírito Santo entre nesta casa e traz alegria, conforto, consolo, em nome de Jesus. Aqueles que têm tido as suas limitações por causa de enfermidade, manifeste o poder da cura, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem sustentado os teus filhos, até aqui o Senhor tem curado. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um deles, meu Deus. Eu te peço, Senhor, para a glória do teu nome, nos dê, ó Pai amado, a tua bênção por toda a face da terra. A vida da igreja, a vida dos pastores, dos presbíteros, em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão enfermos. Manifeste o poder da cura em nome de Jesus. Pela vida, meu Deus, dos familiares que perderam seus entes queridos. Que o teu Espírito Santo o conforte a cada uma dessas famílias em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, porque até aqui nós podemos orar e dizer: o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, meu Deus. Eu oro e te agradeço agora e sempre. Amém. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs. Tenha uma semana abençoada por Deus. A sua casa, a sua família seja renovada e restaurada e cheia de bênção para a glória do Senhor. Nós encerramos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça agora e sempre sobre cada um de nós. Amém e amém. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe.